A recente decisão de retirar oficiais norte-coreanos da Rússia gerou um forte impacto em Moscou. Enquanto os combates se intensificam e a linha de frente se estreita, o movimento de Kim Jong-un não foi apenas uma mudança logística, mas uma mensagem clara e retumbante ao mundo: agora, eu controlo o jogo. Esta ação vem em um momento crítico, onde a pressão militar e diplomática sobre a Rússia aumenta exponencialmente. Por semanas, a presença de oficiais norte-coreanos nos campos de batalha foi crucial. Eles não eram apenas conselheiros, mas a força vital da logística e da estratégia militar russa. O que essa retirada, logo após uma pomposa cerimônia de condecoração em Pyongyang, realmente significa? Seria um retorno triunfante ou um reconhecimento silencioso de que os tempos mudaram? Enquanto os soldados retornam com medalhas, as perdas permanecem em segredo, longe dos olhos da população que necessita acreditar na invencibilidade do regime. À medida que o Kremlin enfrenta dificuldades, o recalque dos especialistas não apenas expõe a fragilidade da posição russa, mas também serve como um aviso. Com a pressão internacional aumentando, Kim Jong-un, em um movimento de mestre, pode estar tentando se resguardar de novas sanções, enviando uma mensagem sutil a Moscou: como você vai seguir sem meu apoio? O efeito psicológico dessa decisão em Putin e em sua administração não pode ser subestimado. É um golpe na moral que atinge diretamente a narrativa de que a Rússia está em uma posição forte. Agora, a pergunta que fica é: qual será o próximo passo de Kim Jong-un? A retirada pode ser vista como uma simples reorganização, mas há um significado mais profundo que ecoa nas paredes do Kremlin. O regime norte-coreano, desesperado para manter sua imagem de poder, pode estar se preparando para uma nova fase de negociações com Moscou. A retirada também sugere que, talvez, a aliança não seja tão inquebrável quanto se pensava. Os soldados que antes sustentavam Moscou agora estão retornando a um lar que enfrenta uma crise econômica internamente. Quantas histórias de vitória podem ser contadas antes que a realidade das derrotas comece a vazar? Enquanto isso, o exército ucraniano, avivando suas táticas, pode encontrar novas brechas à medida que a Rússia se adapta à ausência de apoio crucial. Quais serão as implicações desse novo estado de coisas no campo de batalha? O tempo dirá se este foi o movimento que definirá a guerra ou, apenas, um pequeno atraso em um conflito maior. A decisão da Coreia do Norte de retirar seus oficiais de alto escalão da Rússia chocou o mundo e abalou a confiança de Moscou em seus aliados. Esta escolha estratégica de Kim Jong-un evidencia uma reviravolta sem precedentes no complicado tabuleiro geopolítico. Com a guerra na Ucrânia exigindo cada vez mais socorro, a retirada não foi simplesmente uma mudança de pessoal, mas um grito desesperado pela autonomia. Enquanto os estrategistas em Washington e Bruxelas observam com atenção, a pergunta que ecoa é: estaríamos vendo o Kremlin se aproximando da irrelevância? Os líderes ocidentais já começam a enxergar uma oportunidade rara. As sanções e a pressão diplomática estão prestes a aumentar, potencialmente encurralando ainda mais Putin. A questão persiste: essa retirada é apenas uma estratégia de recuo ou um prelúdio para uma renegociação? A imagem da Rússia se torna mais clara a cada dia, a falta de confiança até mesmo dos aliados mais próximos coloca o Kremlin em uma situação de vulnerabilidade extrema. Este recall não será apenas uma nota na história militar, é um símbolo das fraquezas atuais do regime. Enquanto Putin luta em duas frentes, uma guerra contra a Ucrânia e outra para manter seu apoio internacional, a fragilidade de sua posição se torna palpável. O verdadeiro desafio que se apresenta é psicológico. O que isso significa para o moral das tropas russas, sabedoras da solidão que se abateu sobre seus líderes? Este desamparo poderá se refletir diretamente na linha de frente, enquanto a Ucrânia continua a avançar. O que Kim Jong-un realmente pretende ao cerrar fileiras? Uma nova era de negociações ou o início de uma ruptura definitiva? Assim, o mundo observa, ansioso. A Coreia do Norte está realmente abandonando Putin em sua hora mais difícil, ou isso é a abertura de uma nova fase de alianças e estratégias? Um jogo de xadrez que apenas começa a revelar suas peças, mas que pode muito bem mudar o rumo da história. A tensão entre Moscou e Pyongyang atingiu um novo patamar. O recall inesperado de oficiais norte-coreanos provocou um terremoto no cenário bélico, deixando muitos se perguntando o que realmente está por trás dessa decisão. Portanto, afinal, há uma reviravolta nesse jogo perigoso onde a confiança se dissolve como açúcar em água fria. Mês após mês, os homens de Kim Jong-un estiveram na linha de frente, enfrentando os desafios e as adversidades do conflito russo-ucraniano. Mas, em uma cerimônia repleta de pompa, Kim premiou estes oficiais, enquanto nos bastidores, um aviso alarmante ecoava: não é mais seguro por lá. O cheiro da pólvora e o peso das medalhas liberaram a verdade, a segurança dos aliados se tornaram uma mera ilusão. Seria essa uma vitória ou o prenúncio de um fracasso? Na superfície, a retirada parecia um movimento rotineiro, uma pausa para reenergizar as forças. No entanto, o que se torna evidente é que essa ação exprime uma fragilidade inquietante. Os próprios pilares da estratégia militar russa começavam a desmoronar sob uma pressão avassaladora, a Ucrânia avançava e a moral russa se despedaçava.
Como os ecos de um tambor distante, a falta de apoio se tornava cada vez mais ensurdecedora. A pergunta é, até onde Putin pode ir sem seu apoio estratégico? Além disso, essa decisão carrega um peso político significativo. Enquanto a Coreia do Norte zela por seu controle interno, os oficiais retirados se tornam os heróis de uma narrativa cuidadosamente montada. Com a ordem de retirada, a mensagem para o povo é construída, estamos de volta, triunfantes. Mas, nas sombras, a escassez e a luta constante em casa apontam para insatisfações e fragilidades. Agora, o Kremlin enfrenta um novo dilema, sua dependência de Pyongyang foi exposta. A estratégia ucraniana, por sua vez, agora encontra uma brecha, reduzindo a orientação técnica russa e estreitando as linhas logísticas. O que antes parecia uma muralha intransponível se tornara um caminho a ser desbravado. À medida que as forças ucranianas pressionam no eixo de Kursk, o solo sob os pés de Moscou se torna cada vez mais instável. A combinação de recursos ocidentais e a vulnerabilidade crescente da Rússia criam um campo fértil para novas oportunidades. Como as sombras se estendem ao longo da linha de batalha, a pergunta persiste, a retirada de soldados norte-coreanos será o prenúncio de um novo capítulo, ou uma ilusão de controle que escorrega entre os dedos? O relógio está correndo, e o confronto está apenas começando. O que acontece quando um país aliado decide dar um passo para trás em um momento decisivo de guerra? Uma onda de incerteza percorreu Moscou quando, em uma manobra inesperada, Pyongyang decidiu reverter o envio de seus generais e tropas para a Rússia. Os rastros do conflito na Ucrânia se entrelaçam com uma nova revelação. A relação entre Rússia e Coreia do Norte está em jogo, e sua resolução pode mudar o rumo da batalha. Nos últimos meses, a presença de oficiais norte-coreanos tinha sido vista como um pilar essencial para o Kremlin, oferecendo suporte logístico e estratégico. Com a guerra intensificando-se, suas instruções tornaram-se cruciais para o uso eficaz das munições e sistemas de mísseis. Até mesmo os comandos russos estavam começando a combinar seus esforços com os conhecimentos dos aliados asiáticos. No entanto, a imagem de força que esses laços projetavam foi algo abalada quando Kim Jong-un decidiu retirar suas tropas no momento em que Moscou precisava desesperadamente de apoio. O som do desfile em Pyongyang ecoou ao redor do mundo. Medalhas foram entregues a oficiais, como se fossem heróis em uma batalha já vencida. Mas logo após essa aparente celebração veio a ordem de retirada. O que realmente ocorreu nos bastidores dessa decisão? Estaria Pyongyang desapontado com a falta de reconhecimento e benefícios da aliança com a Rússia? A incerteza que permeava esse gesto poderia ser um sinal de um grande racha entre os aliados. Enquanto isso, na Ucrânia, a percepção do campo de batalha começou a mudar. A retirada dos colaboradores norte-coreanos foi um sopro de ânimo para os ucranianos. Sentindo a fragilidade militar do Kremlin, a moral do exército de Kiev começou a se elevar. Como um efeito dominó, a confiança dos soldados ucranianos tornou-se uma arma poderosa, ampliada pela narrativa crescente de que não apenas o Ocidente, mas também aliados do leste estavam se distanciando de Putin. As manchetes que gritavam "Putin está se isolando" começaram a surgir como uma luz de esperança para o povo ucraniano. No entanto, o que essa retirada significa para o moral e a eficácia das tropas russas? Sem o suporte tático contínuo dos especialistas norte-coreanos, há o temor de que a precisão dos ataques russos possa despencar novamente. E a fragilidade de uma força militar desmotivada pode ser catastrófica. Considerando que os soldados na linha de frente, agora, sentem-se abandonados, como essa percepção afetará o seu desempenho? Conforme se revelam novas dimensões dessa complexa relação, resta a pergunta fundamental: o que Kim Jong-un realmente espera alcançar com sua decisão? Este movimento pode representar muito mais que uma simples rotação de tropas, é um jogo de poder em um tabuleiro global, onde cada peça se move com base não apenas em estratégias militares, mas também em dilemas psicológicos e políticos. À medida que o cerco se estreita, e as forças ucranianas avançam, a estrutura de poder da Rússia se vê desafiada. A batalha na terra se desenrola em um clima de crescente tensão, e todas as peças continuam a se mover em uma dança mortal. O campo de batalha de Kursk, Belgar e Briansk agora encontra-se em um novo nível estratégico, e a resistência dos ucranianos pode finalmente se tornar a chave para reverter o rumo da guerra. As notícias que abalam o mundo muitas vezes têm raízes em decisões estratégicas e inesperadas. Recentemente, a decisão surpreendente de Kim Jong-un de retirar oficiais de alta patente da Rússia deixou a comunidade internacional em alerta. Este movimento, aparentemente rotineiro, esconde por trás de si um cenário complexo e intrigante que vai além da mera logística militar. Para Moscovo, a retirada dos generais norte-coreanos não foi apenas uma quebra de rotina, mas um golpe devastador. Durante meses, a presença dos oficiais norte-coreanos esteve integrada nas operações militares da Rússia, oferecendo conhecimento tático e suporte logístico imprescindível em um momento em que a pressão da Ucrânia aumentava. A pergunta que para no ar é: o que levou Pyongyang a tomar essa ação tão arriscada agora, quando a guerra toma novos rumos? As medalhas apresentadas em uma cerimônia de honra em Pyongyang, onde Kim parabenizou seus soldados, podem ter soado como um triunfal encerramento de uma missão. Contudo,
essa exibição pública esconde uma verdade mais sombria, o reconhecimento dos riscos crescentes enfrentados por seus oficiais na Rússia. O que estava sendo celebrado era, na verdade, uma estratégia para manter a moral interna e ocultar os fracassos, enquanto a realidade militar se tornava insustentável. Além disso, com o avanço da Ucrânia ao longo do eixo de Kursk, a situação se tornava cada vez mais crítica. A retirada dos conselheiros estava claramente ligada a um replanejamento estratégico, mas também trazia à tona a fragilidade da aliança entre Moscou e Pyongyang. Será que esse movimento foi um sinal de que Kim Jong-un estava se distanciando de Putin, buscando redefinir o equilíbrio de poder em meio a um conflito convulso? O alerta agora é duplo, não apenas a Rússia enfrenta uma lacuna operacional significativa, mas a moral de suas tropas foi atingida. A retirada dos norte-coreanos expõe um vazio onde antes havia apoio estratégico, minando as narrativas da Kremlin de que não estavam sozinhos. Kim Jong-un, ao recolher suas forças, não apenas enviou uma mensagem poderosa a Moscovo, mas também um sinal claro ao Ocidente: a dinâmica mudou. O que significa isso para a continuidade da guerra e para as estratégias de Kiev em território russo, que agora pode estar mais vulnerável do que nunca? E nesse labirinto de decisões e consequências, a indagação que ecoa é: Kim Jong-un está realmente tirando suas peças de um tabuleiro em xeque, ou está preparando o terreno para um movimento ainda mais ousado? O desenrolar desta história promete reviravoltas que podem mudar o rumo da guerra. A situação na Rússia se tornou ainda mais tensa quando, em um movimento inesperado, a Coreia do Norte decidiu retirar seus oficiais de alto escalão que estavam apoiando as operações militares russas. Essa decisão, que pegou o Kremlin de surpresa, não foi apenas uma simples rotação de pessoal, mas um sinal claro de que a balança de poder estava mudando. O que realmente motivou Kim Jong-un a agir dessa forma? Nos últimos anos, a presença de dezenas de milhares de soldados norte-coreanos na Rússia se tornou uma tábua de salvação para o exército russo. Eles não apenas transportavam munições, mas também ofereciam suporte logístico e técnico essencial. A cada dia, a dependência de Moscou em relação a Pyongyang se tornava mais evidente. No entanto, à medida que a Ucrânia começava a pressionar as linhas russas, a retirada dos oficiais norte-coreanos se tornou um golpe devastador. O que isso significava para a estratégia russa em um momento tão crítico? Enquanto a Ucrânia avançava, forçando a Rússia a se defender ao longo da linha de Kursk, a segurança das operações russas se tornava cada vez mais questionável. O mito de que a retaguarda estava segura desmoronava, e a retirada dos conselheiros norte-coreanos parecia um reconhecimento de que a situação estava insustentável. O que estava realmente em jogo? Para Moscou, essa retirada trouxe 3 consequências devastadoras. Primeiro, um vazio operacional. A saída dos especialistas norte-coreanos significou uma perda significativa na capacidade de aconselhamento sobre o uso de munições e suporte logístico. Em segundo lugar, a moral das tropas russas sofreu um golpe duro. A narrativa de que a Rússia não estava sozinha, sustentada pelo apoio norte-coreano, agora estava em ruínas. E, por último, uma mensagem internacional clara: Pyongyang estava disposto a redefinir seu apoio a Moscou a qualquer momento. O que isso significava para a posição de Putin no cenário global? A cerimônia de medalhas em Pyongyang, que parecia uma celebração, na verdade, escondia uma realidade sombria. Os oficiais retornavam como heróis, mas a verdade era que a segurança deles estava em risco. A Coreia do Norte, ao retirar seus homens, não apenas se protegia de possíveis sanções internacionais, mas também enviava um recado a Moscou: estamos no controle. Como Putin reagiria a essa nova dinâmica? A retirada dos conselheiros não era apenas uma questão de logística, mas uma manobra política. Com a pressão crescente da Ucrânia e a fragilidade da posição russa, a Coreia do Norte estava se reposicionando. O que mais poderia estar em jogo nessa complexa dança de poder? A resposta a essa pergunta poderia mudar o rumo da guerra e a própria estabilidade da região. O que pode ser mais devastador para um exército do que perder o apoio de seu principal aliado em meio a uma guerra? Recentemente, uma decisão crucial de Pyongyang deixou o Kremlin em choque. Norte-Coreia retirou seus oficiais de alta patente da Rússia, uma manobra que não se limita a uma simples rotação de pessoal. O recuo, anunciado após uma grandiosa cerimônia em Pyongyang, instigou dúvidas sobre a solidez da aliança entre os dois países, levando à pergunta: o que realmente está ocorrendo entre Moscou e Pyongyang? Esse movimento ocorre em um momento crítico, quando a pressão da Ucrânia se intensifica, particularmente nas regiões de Kursk, Belgar e Briansk. A retirada dos especialistas norte-coreanos, que desempenhavam papéis cruciais na logística e no abastecimento de munições, não apenas enfraquecerá a coordenação das forças russas, como também pode afetar a moral das tropas em combate. Afinal, os soldados não lutam apenas com armas, mas também com a crença de que não estão sozinhos. Com a dúvida pairando no ar, a hesitação pode se instalar nas linhas de frente. Além disso, a repercussão dessa decisão pode ser sentida em um cenário geopolítico mais amplo. A China, como o maior parceiro estratégico da Rússia, pode reavaliar seu suporte,
já que não deseja arcar com as consequências dos erros do Kremlin. Isso gera uma fissura ainda maior na rede de alianças de Moscou, uma sinalização clara de que a solidariedade não é mais garantida. A retirada dos norte-coreanos, portanto, é um claro sinal de alerta para outros países que, como a Índia, podem reconsiderar seu posicionamento neutral. E o impacto psicológico? Os russos foram alimentados com a narrativa de que nossos amigos estão conosco. Com o desaparecimento do suporte norte-coreano, crescem as dúvidas na mente do povo russo: estão realmente sozinhos? O eco dessa incerteza reverberará nas frentes de batalha, onde a confiança é tão vital quanto qualquer equipamento militar. Este movimento pode desencadear uma crise de fé profunda, ameaçando não apenas as operações militares, mas a própria essência da resistência. À medida que a guerra se arrasta e o apoio de Pyongyang se desvanece, novos desafios se apresentam, não só para a Rússia, mas também para a Ucrânia. A fragilidade da logística e apoio técnico fará com que os planos ofensivos ucranianos ganhem força. Agora, mais do que nunca, a guerra se torna não apenas uma luta por território, mas uma batalha pela moral e pela confiança entre aliados. Porque essa decisão foi tomada exatamente agora. Como um último ato de resistência, ou uma jogada estratégica diante de um cenário internacional em rápida mudança. O futuro revelará como esse movimento moldará o campo de batalha e as alianças globais. Um som ensurdecedor reverberou em Moscou, um pedido vindo de Pyongyang. As tropas russas, que já enfrentavam escassez de munição, viam suas esperanças de sobrevivência atreladas a um acordo firmado com Kim Jong-un, o líder norte-coreano. Este pacto, que prometia reparos, técnicos e suprimentos, exigia o envio de generais e soldados de elite da Coreia do Norte para o campo de batalha na Ucrânia. Contudo, em um movimento repentino e inesperado, Pyongyang ordenou a retirada de seus altos oficiais logo após uma cerimônia que parecia um desfile triunfal. O que realmente estava em jogo? Esses oficiais, comemorados como heróis em uma celebração pública, rapidamente se tornaram a chave de um jogo muito mais complexo do que se poderia imaginar. Qual era a verdadeira mensagem de Kim Jong-un ao retirar seus homens? Seria um sinal de força ou um indicativo de fraturas nas relações com Moscou? Enquanto a Ucrânia avançava sobre o eixo de Kursk, a retirada não foi apenas surpreendente, foi estratégica, desnudando a vulnerabilidade do Kremlin. Para Putin, esta não foi apenas uma perda de mão de obra, foi um desmoronamento das garantias de apoio que sustentavam sua narrativa de poder. O tempo escolhido para essa movimentação não foi casual. Em uma época em que a Ucrânia começava a ganhar terreno, a presença norte-coreana nas linhas de frente era como um cordão umbilical que alimentava a máquina de guerra russa. A realidade se tornava cada vez mais sombria, com os soldados russos vivendo sob constante insegurança, temendo ataques em uma guerra que parecia não ter fim. A presença de oficiais estrangeiros já não significava segurança. Seria a hora de Pyongyang lançar um ultimato silencioso a Moscou. A crise agora se desenrolava em 3 frentes, um vão operacional, a moral das tropas em queda e a percepção internacional de ambos os países se desintegrando. A saída dos especialistas coreanos debilitou a capacidade de apoio logístico da Rússia. Enquanto isso, o eco das medalhas se tornava um lembrete cruel de que, mesmo com aliados, a proteção era efêmera. Com o pêndulo da guerra balançando em direção à Ucrânia, o que Kim Jong-un buscava na realidade? Seria esta a primeira vez que ele ousava redefinir sua posição neste complexo tabuleiro geopolítico? Enquanto as esperanças na Rússia evaporam, a retirada de conselheiros norte-coreanos abre novas portas para a ofensiva ucraniana. Com a diminuição do suporte técnico, a capacidade russa de reagir a ataques se tornava cada vez mais precária. As operações furtivas ucranianas, agora mais resolutas, podem finalmente questionar a segurança no interior do território russo, revelando um caminho para uma vitória que parecia inalcançável. O que restará para os russos neste jogo de xadrez, enquanto o checkmate se aproxima cada vez mais? A ordem vinda da Coreia do Norte abalou Moscou de forma inimaginável. Enquanto a munição nas frentes de batalha se esgotava, um acordo com Kim Jong-un parecia ser a única solução. Ele não apenas enviou soldados e generais para o terreno, mas também ofereceu um suporte crucial à máquina de guerra russa. Mas, em um movimento inesperado, Pyongyang decidiu convocar seus oficiais de volta, enviando uma mensagem clara a Putin e ao mundo: agora, o controle está em minhas mãos. Porque esse recuo no momento mais crítico da guerra? Uma cerimônia na Coreia do Norte precedeu o recall. A imprensa local apresentou imagens de heróis recebendo medalhas, mas poucos perceberam que, entre os aplausos, havia uma mensagem alarmante. Foi um desfile de vitórias ou uma sombra de discórdia entre os aliados? A verdade é que o Kremlin, dependente do apoio de Pyongyang, sente a pressão. Ao longo do conflito, aliou-se à Coreia do Norte em momentos decisivos, recebendo desde mísseis balísticos até apoio logístico vital. Entretanto, com o exército ucraniano iniciando uma contraofensiva no eixo de Kursk,
a decisão de retirar os generais norte-coreanos não é meramente uma estratégia militar, mas uma reta final para o Kremlin. O que significa isso para o futuro da Rússia na guerra? O isolamento de Putin se torna mais evidente, e a moral em seu exército, fraca. Neste novo contexto, a retirada dos oficiais coreanos traz para os ucranianos uma nova oportunidade. Menos suporte técnico e uma cadeia logística diminuída podem ser o suficiente para mudar o rumo dos combates. O que os aliados da Ucrânia podem fazer agora, sabendo que Moscou está mais vulnerável do que nunca? Ao mesmo tempo, o comando na Pyongyang deve lidar com suas próprias crises internas. A necessidade de manter o controle e a moral entre sua população pode ter levado Kim Jong-un a essa decisão drástica. No entanto, o impacto internacional dessa escolha é indiscutível. A narrativa de que a Rússia não pode contar plenamente com seus aliados agora prospera nas capitais do Ocidente, abrindo mais portas para a ajuda a Kiev. À medida que a pressão aumenta, resta uma pergunta crucial: será que a Coreia do Norte está se reposicionando como um jogador estratégico nesse tabuleiro geopolítico, usando seu poder de barganha? Este jogo de xadrez pode levar a um renascimento ou a um novo colapso do que resta do poder russo. O que acontecerá se o Kremlin não conseguir se reerguer em meio a essa turbulência? A resposta a essa pergunta poderá definir não apenas o futuro da guerra, mas o destino de todo um continente.